paz do Senhor Jesus. Domingo de Páscoa. Eu quero te convidar nessa hora a começar a semana confessando os pecados. Eu quero te convidar a fazer aquilo que só você pode fazer por você. Nenhum pastor pode fazer por você isso, nenhum padre, nenhum líder religioso, nem teu pai, nem tua mãe, nem tua família, nem teu filho. Ninguém pode confessar o pecado que é teu. Existem algumas coisas na nossa vida que só nós podemos fazer por nós. Ninguém pode cuidar da sua família, proteger a sua família no lugar do marido. Ninguém pode confessar os seus pecados no lugar do pecador. Ninguém pode ocupar o lugar que não foi concedido ocupar. Então eu quero te convidar a ficar de joelhos, se você puder. Se você puder, joelho diante de Deus. Lembra-se, você está diante do seu Deus, e diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Pecado tem nome, e eu quero te aconselhar a se levantar libertado da culpa. Não estou falando responsabilidade, estou falando da culpa. Então tu confessa a Deus o pecado que tu tens cometido, dizendo: eu fiz isso, eu menti, eu enganei, eu traí, eu pequei. O nome é esse, me perdoa, Senhor. Faz isso. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos de joelho diante da tua presença. Nós somos pecadores redimidos pelo teu sangue, o sangue carmesim. A tua palavra nos ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ela também nos instrui que nós devemos confessar os nossos pecados, e que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessar é assumir a incapacidade de se auto-resolver. Confessar é colocar nas mãos daquele que tudo pode resolver. Tu perdoa pecado. Não existe mancha pecaminosa que a confissão apresentada a ti, o teu sangue, não possa purificar. A tua palavra diz que ainda que o nosso pecado esteja sobre nós, seria branco após ser purificado como a alva neve. O sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar pecado. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tem poder para restaurar a comunhão. O sangue de Jesus Cristo purifica, perdoa, transforma, cura, liberta. O sangue de Jesus Cristo faz um pecador arrependido se ajoelhar, confessar e se levantar como um pecador restaurado, redimido, perdoado, consagrado, conectado com o Santo dos Santos. Oh Jesus, a tua igreja, o teu povo, se o meu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e se arrepender de seus maus caminhos e confessar os seus pecados, a tua palavra continua a mesma.
Tu ouvirás dos céus, sarará esta terra e ouvirá a oração que se fizer neste lugar. Pai nosso,
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Você pode aplaudir Jesus de Nazaré? Glória a Deus. Oi, som. Glória. Amém. Senta um pouquinho, meus irmãos. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu queria chamar João. João, venha trazer a gotinha. Você fica ligado no céu. A gotinha é um momento onde alguém do meio da igreja vem e traz uma porção pequena daquilo que Deus tem falado ao seu coração, ou da palavra de Deus que também tem falado ao seu coração. Amém. Graça e paz. Amém. Esses dias eu estava lendo o Evangelho, o Novo Testamento, e eu comecei a anotar alguns pontos. E aí, lendo, eu li Marcos 16:15, que fala: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Depois eu li Atos 13 e o 47, que diz: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Depois eu li Lucas 10:3, onde fala: ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio dos lobos. E Mateus 28, do 19 ao 20, fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E em todos esses textos, em Marcos 16:15, fala: pregar o Evangelho, ide pregar o Evangelho. Em Atos 13:47, ide e leve a salvação. Em Lucas 10:3, diz que somos enviados. Em Mateus 28, 19 ao 20, vão e façam discípulos. O ide ou o vão é uma ordem muito comum, dada por Deus na Bíblia. E nesses 4 versículos, o vão e o levem a palavra do Senhor é o centro disso. Ide e leve o Evangelho, ide e leve a salvação. Nós somos enviados para isso, como fala em Lucas. Quando nós colocamos em prática o que a palavra nos manda, nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Até porque a palavra sem prática, de nada há. A palavra lida por ler, de nada há. A palavra sem ação, de nada há. O Evangelho vai além de tudo isso que eu estou falando. Vai além de palavras bonitas, vai além do que o pastor vai falar, vai além do que os maiores pregadores do mundo podem pregar, vai além de palavras bonitas. O Evangelho é a verdade sobre as nossas vidas. Em Romanos 1:17 fala: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E quando abrimos a nossa boca, estamos dispostos a realizar a ordem que o Senhor nos deu. Estamos dispostos a abrir a porta para que outras pessoas conheçam a justiça de Deus. Quando nós abrimos nossa boca, ou no meio de uma conversa, ou às vezes numa postagem, estamos dispostos a fazer o que o Senhor nos manda, lá em Marcos, lá em Atos. Isso abre a porta para que outras pessoas conheçam a justiça de Deus, conheçam quem é o Senhor, conheçam e tenham a oportunidade de saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em 1 Coríntios 9:14 fala: assim ordenou também o Senhor, que anunciem o Evangelho e que vivam do Evangelho. Ordenou o Senhor que anunciem o Evangelho. Isso aqui eu fiquei impressionado quando eu ouvi. De novo, o Senhor ele primeiro diz o ide, depois ordenou. E assim eu fui entendendo. Mas depois o que mais me chamou a atenção foi quando falou assim: que vivam do Evangelho. É muito comum a gente escutar alguém falando:
tu vive de quê? E geralmente se fala do trabalho. Eu vivo do colchão, eu vivo de dar aula, eu vivo de vender. Minha vida é as vendas. Mas que vivam do Evangelho. O colchão, para muitos, pode ser o sustento, as vendas, mas o Evangelho é aquilo que nos sustenta. Então, que nós possamos viver do Evangelho é o que precisamos. O Evangelho é o que nós precisamos. São as boas novas do Senhor. E eu, depois de ler tudo isso, depois de ver como muitas vezes eu não faço o que o Senhor nos manda, eu disse, Senhor, eu sou egoísta. E eu fui ler o que é egoísmo. Egoísmo é amor exagerado aos próprios interesses, exclusivismo é querer tudo só para si. E o maior egoísmo das nossas vidas é simplesmente se calar. É não dar oportunidade para as outras pessoas conhecerem a justiça de Deus. É se calar e guardar tudo para mim. O maior egoísmo da minha vida é não sair por aí e contando para todo mundo o que o Senhor fez na minha casa, na minha família. Se nós soubéssemos como isso é egoísta, querer guardar tudo para nós mesmos, querer guardar todo Deus para nós mesmos e sempre nos calar. Para não falar de Deus, sempre temos uma desculpa. Eu não estou pronto e eu não sou capaz. Em Êxodo 6, do 10 ao 12 falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Então, lendo isso, eu entendi que Moisés ele falou, eu sou incircunciso de lábios, ou eu sou gago. As pessoas não vão me entender. Muitas pessoas falam, eu sou tímido e não sou capaz de falar do Evangelho. O jovem é muito comum, eu sou jovem e não sou capaz. Porém, ele escolheu fazer a vontade do Senhor e libertou seu povo. E foi usado para libertar seu povo. Davi poderia dizer não estou pronto, sou pequeno, mas ele lutou pelo seu povo e o nome do Senhor. Davi ele poderia dizer não, mas ele sabia quem estava acompanhando ele. E quem estava acompanhando ele era muito maior do que tudo aquilo que estava por ali. Muitos podem falar, eu não tenho palavras bonitas. E em Lucas 3, do 7 a 9 fala, dizia, pois, João à multidão, que saiam para ser batizados por ele, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Hoje em dia é muito comum a gente escutar evangelhos que só querem dizer que a gente é o massa, sabe? E olhando o que João Batista fala, ele falava, raça de víboras, se convertam. Então eu entendi que pessoas só vão entender o que é evangelho quando da sua maneira, do seu modo, no seu celular, no meio que você tem, quando você abrir sua boca, ter ousadia e dar oportunidade para outras pessoas conhecerem a justiça de Deus. O evangelho é isso. É simples, mas que muita gente não conhece, porque simplesmente não apresentaram o verdadeiro evangelho. Não o evangelho que o mundo apresenta, mas o verdadeiro evangelho do Senhor, aquele que é bom, aquele que é perfeito e aquele que é agradável. E para finalizar, eu queria perguntar, se dependesse da gente, quantas pessoas iriam conhecer o amor do Senhor? Se dependesse da minha vida e das coisas que eu falo, das minhas atitudes, do meu modo de ser, quantas pessoas iriam entender quem de verdade é esse Jesus? Não o que as igrejas apresentam, mas o Jesus que eu conheço, que eu tenho intimidade. Se dependesse da minha vida, quantas pessoas iriam ser mudadas e teriam a oportunidade de conhecer a justiça de Deus? Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos
continuar ofertando a nossa adoração a Jesus, vamos fazer nossos dízimos e ofertas. Amém? Aqui na Grace nós entendemos que o momento de dízimo e oferta é a adoração a Deus. Você é convidado a ofertar ao Senhor, não por obrigação, não por temor, não porque se eu não ofertar, Deus não vai abençoar, as portas vão se fechar. Isso é tudo mentira, tudo abobrinha, tudo enganação. Você oferta porque Deus tem cuidado de você, porque Deus tem lhe dado clientes, Deus tem lhe dado sustento, Deus tem lhe dado mantimento, porque você sabe que tudo é dele, e por causa dele você está vivo, e você tem prazer, porque você é cristão, você serve a Jesus, e a Bíblia diz que você dá com alegria. Aquele que ama ao Senhor, dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Nessas horas você começa a ficar, meu Deus. Sabia que é a parte mais difícil de se converter no crente? No cristão? É a parte financeira. Eu quero que você tenha alegria em ofertar. Existem pessoas que hoje estão comendo porque a igreja ofertou, sabia? Tem gente que tem comida no armário hoje porque você ofertou. Eu digo isso, fica parecendo que é esmola, porque talvez para você seja. Mas eu quero lhe dizer que você e eu somos sustentados pelo Senhor. Então não importa de onde venha a renda, por trás de tudo isso é a mão do Senhor direcionando a você. Amém ou não amém? Deixa eu contar a você um testemunho rápido. Um dia teve uma catástrofe aí, acho que em Palmares, naquela área de lá, uma chuva, grande chuva. E eu me lembro que eu morava em Boa Viagem e Catende. Nosso amigo Yali, né? E aí um dia eu acordei, naquele dia, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, eu não sabia o que. E eu recebo uma ligação. Naquela época eu acho que não tinha WhatsApp, não lembro. Não era nesse movimento assim. Dizendo assim: irmão Tiago, vê se o senhor conhece muita gente, vê se o senhor consegue falar com alguém para poder ofertar para a gente. Está precisando. Aqui está acabando, acabou tudo. Não tem água potável, não tem comida, não tem feira. O povo está mandando roupa. Algumas igrejas estão se reunindo, mas não estão mandando agora, porque tem que vir através da igreja. Isso ficava no meu coração com uma raiva tão grande, porque o povo precisando tem que juntar para poder chegar lá como igreja. E o povo com fome, precisando da comida, precisando da coisa. Aí eu disse: minha filha, manda uma conta do Banco do Brasil, porque também não tinha Pix. Aí tem que ser uma conta rápida. Aí naquele dia eu fiz uma oferta. Só que a quantidade de zeros que foi colocado na oferta foi maior do que se esperava. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Aí eu mandei a oferta e não mandei o comprovante, só mandei dizendo: já foi. Ela rapidamente entrou em contato dizendo assim: irmã, eu acho que o senhor errou. O senhor mandou pelo menos umas 10 vezes. O senhor falou que ia mandar. Que quando eu ia mandar aquela oferta, na hora veio uma direção de Deus só, rápido. Aí eu disse: não errei não. É porque o Espírito Santo estava querendo me ensinar, na prática, um texto que muitas vezes eu ensinei, eu falei e não sabia a interpretação. O texto que diz: é melhor dar do que receber. Diga assim: é melhor dar do que receber. Naquele dia o Espírito Santo estava dizendo assim: Tiago, você poderia estar em Catende,
precisando de roupa, precisando de um lugar para morar, precisando de água, precisando de proteção, de qualquer coisa, mas você está hoje morando e está numa situação com a família, numa condição que você está ofertando, você está dando, você está entregando, e lá eles estão recebendo porque estão precisando, e é isso que eu quero te ensinar. É melhor estar na posição de dar do que na posição de receber. Amém ou não amém? Você quer estar na posição de dar ou de receber? De quê? Irmão, independente de religião, independente de denominação, independente de qualquer coisa, melhor é dar do que? Pois é. E eu entendi naquele dia que só dá quem tem. Amém? Diga assim, só dá quem tem. É melhor dar do que receber, porque só dá porque tem. Quem não tem, dá o quê? Só que para Deus não é a quantidade de zero, para Deus não é a quantidade de números, para Deus é o que eu tenho. Hoje é isso. Quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito. Amém ou não amém? Você que está nos visitando, não se constranja a ofertar nada. Você não tem obrigação de ofertar nada. Não tem nada. Ninguém vai perguntar saber nada. Aqui a gente não procura saber quem é de casa está ofertando. Amém ou não amém? Ah, mas eu tenho vontade de ofertar. Oferte com alegria para o Senhor. Vai ser bem destinado para pagar as contas da igreja, para ajudar pessoas. Amém ou não amém? Você sabia que um dia desses, estão vendo aquela porta lá? Está vendo que tem um lado com adesivo, outro lado sem adesivo? Olha lá atrás a porta. Está vendo lá? Teve um filho do cão que teve coragem de passar e jogar uma pedra. Ei! Quebrou a pedra, a porta. É muita coragem, né? Foi pago, ninguém deu a porta a gente pagou. Estou dizendo para que depois vocês... nunca sobra dinheiro no nosso caixa, porque a gente, quando paga as contas, a gente procura alguém para servir, alguém para ajudar. Meu nome, da igreja e fora da igreja. Você pode dar glória a Deus por isso? A gente não está nem aí. Mas a gente só paga as contas e só oferta na vida dos outros porque tem pessoas como eu e como você que com alegria oferta a obra de Deus. Amém ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus que nos sustenta de todas as coisas? O não passar, se você ofertar com dinheiro, bota no envelope. Mas para que esse envelope? Para ninguém, nem ao seu lado ficar vendo. Rapaz, deu R$2, deu 200. Não tem motivo de você ficar constrangido. Bota no envelope aí e joga na cestinha. Ah, não, eu sou feito o Tiago, só ando com cartão de débito. Aí você levanta a mão. Esse bonitão aqui, ó. Levanta a mão, vaso. Baixa um pouquinho para não ficar mostrando a barriga. Esse aí vai aí com a maquineta de débito. Não é crédito, é débito. Que é uma forma de transferir o dinheiro, está na sua conta para a conta da igreja, amém ou não amém? Ou Pix, que é melhor ainda. Se você vai fazer no débito, mas tem acesso ao Pix, faça no Pix, porque não paga taxa a maquineta nenhuma, banco nenhum, amém ou não amém? Porque banco, se fosse bom, não era banco, era sofá, amém ou não amém? Aí tudo que ele faz é cobrando a taxinha. Então, se é no débito, mas tem acesso ao aplicativo, vai no Pix, amém ou não amém? Pai, em nome de Jesus, nós te ofertamos um pouco do muito que tem nos dado. Recebe nossos dízimos, recebe nossa oferta de gratidão e amor a ti e a tua obra, Pai, porque nós fomos alcançados por ti e nós somos cooperadores do teu reino. É um privilégio para nós. Multiplica, Senhor Deus, abre a porta daquele que está desempregado, daquele que está investindo, daquele que está trabalhando, empreendendo, daquele que precisa multiplicar, daquele que planta a semente. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Recebe a nossa gratidão. Ajuda os teus filhos que administram a renda, o dinheiro que entra na igreja, para que continue sendo para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Oferta ao Senhor. Sejas meu universo. Glória a Deus. Eu quero dar-te só um pouco do meu tempo.
semana, que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, Diga. que seja meu universo. Você pode aplaudir Jesus? Já pensou? Quando acordar de manhã, que a primeira palavra, pensamento seja: Senhor, obrigado. Que quando você abrir a janela, o raio que entrar do sol, você diz: é a luz da manhã, é o meu Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos ouvir um pouquinho a palavra de Deus? Um pouquinho não, dá tempo de ouvir um bocado hoje, amém? Glória a Deus. Hoje a igreja está desfalcada de uns 10 casais, eu acho, ou mais. A maioria deles viajaram para um passeio de casais, onde foi proibido levar crianças. Eu acho que ouviram a profecia que aqui saiu, que Deus ia abrir madre e foram investir no reino, né? Foram tudo para Xingó. Eu ia, acabei ficando de última hora. Glória a Deus por isso. Amém ou não amém? Natan, meu amigo Natan está aí. Hoje vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Amém ou não amém? Nós temos visitantes aqui hoje. Quem está nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão, até feder para eu ver. Ali, nossa amiga, nossa amada ali, a noiva de Rubens. É noiva ou namorada? Noiva de Rubens, amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Lá atrás tem um casal também, é? É casal? Glória, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se à vontade, amém? Aqui nós falamos de Deus, da palavra de Deus. E a intenção é que vocês, assim como nós, possamos entender e praticar. Diga assim: entender. Faça assim com o dedo indicador. Bota na mente, assim na mente. Diga assim: entender e praticar. É importante porque está escrito na palavra de Deus que quando o semeador lança a semente, e se ela cai numa terra que não é uma terra fértil, o ladrão vem e rouba. É como alguém que aprende alguma coisa, escuta alguma coisa e não entende. Se não entender, o ladrão vem e rouba a semente. Sabia disso? Por isso que é muito importante entender, mais do que se emocionar. Se você for entender no mercado de desenvolvimento humano, que é um mercado, se fala muito de motivação. Tem alguém aqui que tá desmotivado na vida? Rebeca lá atrás. E aí vai para um treinamento de motivação, onde vem uma motivação. A má notícia é 30 minutos só que dura, emocionalmente falando. Se for de palavras persuasivas, de algo. Por isso, entender a transformação, viver, praticar, é totalmente diferente. É preciso abrir a mente, abrir os corações e orar a Deus como que o nosso coração seja uma terra fértil. Vamos orar agora, vamos? Pai, em nome de Jesus, que nossa mente e nosso coração esteja como uma terra fértil, que ao cheiro das águas possa que a semente consiga enraizar
E no tempo certo, dá 60, 100 por 1. Ser fértil. Dar fruto. Frutos dignos de arrependimento, Senhor. Nós te oramos assim, Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, diga assim: Pai do Senhor, terra fértil. Agora joga para cima bem quem vai cair. Diga assim: se liga, terra seca. É porque bata aí, cai alguma terra seca no meio. Amém ou não amém? Quem tá, João? João tá ligado aí, João? Porque hoje tem um monte de versículo. João não, Luiz, ligado? Eu quero abrir que você abra aí em Êxodo capítulo 12. Vamos falar um pouco da Páscoa. Hoje eu vou tentar trazer mais um estudo sobre a Páscoa, para que você possa entender que não é algo do passado, é algo de hoje, que nós devemos viver todos os dias, amém? Cadê? Êxodo 12. Eu quero aqui, amém? Vai do 1 até eu dizer para. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Diga assim: um cordeiro. Eu posso contar com você para pregar hoje, amém ou não amém? Quando eu falar, você fala bem alto, amém? Diga assim: um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Olha, Deus dizendo assim: ei, eu confio que vocês conseguem calcular, que vocês conseguem de forma racional, de forma não egoísta, saber o que dá para a sua família, o que está sobrando demais. Chama o vizinho, abençoa o vizinho, amém ou não amém? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Diga assim: guardará até o 14º dia. Ou seja, pega no dia 10, leva para casa o cordeirinho, cuida do bichinho, deixa dentro de casa, não é fora, é dentro, para as crianças brincar, para os meninos puxar, para ficar debaixo da mesa, para alimentar ele, para cuidar dele, para gerar sentimento, para gerar relacionamento com aquele dentro de casa o tempo todo. Amém ou não amém? Agora, depois do 14º dia, pegarão, pode voltar lá, pegarão um pouco do sangue, volta um pouquinho, 4 deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. No final da tarde, vai matar esse cordeiro. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Diga assim: sandália nos pés, bata os pezinhos, bata. Agora pega assim, cajado na mão. Olha, preparado para sair. Amém ou não amém? Como depressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas
como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vi o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o lembrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto. Por estatuto. 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nestes dias, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque neste mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão 7 dias de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pão sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se enche nenhum fermento em suas casas, não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Moisés chamou todos os anciões de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para a família de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de osopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará, diga assim, o Senhor passará, para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta, não permitirá que o destruidor, diga assim, que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. Quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Diga assim: que rito é este? Alguns perguntam o que é a Páscoa. Aqui está a explicação nesse versículo agora para frente. Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Amém ou não amém? Talvez você faz muito tempo que não tenha lido tantos versículos na sua vida, e aqui eu lhe ajudei nesta noite. Isso que eu vou falar nem está anotado aqui, mas entendam, vocês percebem que a direção é clara de como fazer as coisas para o Senhor? Deus disse que era para pegar o cordeiro no dia 10, levar para dentro de casa no dia 14, matar o cordeiro, depois colocar o sangue numa bacia, pegar um ramo de sopo, molhar na bacia, passar nas portas dos umbrais. Ou seja, para você entender, não tem um umbral na porta? Tem ou não tem? O portal, né? Pronto, o portal, que é a linguagem que a gente usa hoje. Pega o sangue, molha como um pincel, passa aqui, ó, e entra.
e fica dentro com a família. E diz a palavra que quem estivesse dentro de casa e tivesse obedecido isso, quando à meia-noite o destruidor passasse, ou o Senhor, o destruidor que estava obedecendo a ordem do Senhor, passasse, não entraria naquela casa, ou seja, ninguém morreria naquela casa. Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês: a salvação era para todo mundo, sim ou não? Diga assim, não. Era para quem obedecesse. Deus disse que ia morrer todo primogênito, inclusive dos animais. A mensagem é: todo aquele que ouvir e obedecer será salvo. A Páscoa significa passar por cima, pesar. A Páscoa é uma festa judaica. Os judeus celebram até hoje a Páscoa. A Páscoa cristã, ela é algo que nós trouxemos para nós. E você vê que não é algo somente da igreja evangélica. A igreja católica também observa a Páscoa. Nós, como evangélicos, tem algum católico aqui? Tem? Católico? Levanta a mão assim para eu saber. Ali, ok. João também, eu também. Diga assim, amém. A palavra católico significa universal. A igreja católica, eu não estou falando romana. A igreja católica significa a igreja universal, não aquela do reino de Deus, amém ou amém? Eu estou falando da igreja católica. Nós somos católicos porque nós somos a igreja universal de Cristo. Onde tiver alguém ali de Cristo, é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja, amém ou não amém? Porém, a igreja católica romana trouxe para a cultura cristã a celebração em muitos dias, chamada Semana Santa, que começa no domingo de Ramos. E é importante a gente falar um pouco sobre isso, para você entender o contexto bíblico, para chegar até o domingo de Páscoa, onde a igreja primitiva, assim como nós, cristãos evangélicos, celebramos a festa da Páscoa no domingo de Páscoa. Temos algumas curiosidades nesse episódio. Por exemplo, abre aí Mateus capítulo 21, versículo 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumentinha, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles. Diga assim: o Senhor precisa deles. Vê que negócio. Ele não combinou nada com ninguém. Chamou os apóstolos: vai lá naquela aldeia, vai ter uma jumentinha lá, traz ela. Se alguém interpelar, se alguém falar: ei, vai para onde que é essa jumentinha? Diga assim: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à família de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores e, espalhando-se pelo caminho, e as multidões, tanto as que iam diante dele como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém,
toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões responderam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Obrigado, meu filho. Alguém conhece algum Ramos aí? Nasceu dia de domingo de Ramos. Se for bem católico, botar José Ramos. É ou não é? Jesus é o Messias. Eles reconheceram Jesus como profeta, como Messias. E começa a história da Semana Santa no domingo. E tem algumas curiosidades aqui. Primeiro, Hosana, expressão hebraica que significa salva-nos. Diga assim: Hosana nas alturas. Quer dizer, salva-nos, socorre-nos, Senhor. Não é apenas uma adoração, é um clamor, um pedido de socorro àquele que estava sendo reconhecido como Messias e como Rei, para se livrar dos romanos, para desfrutarem de um tempo de paz e tranquilidade, como na época do rei Davi. Eles entendiam a mensagem do jumentinho, não confundiam humildade com fraqueza. Muitos de nós pensam assim: mas ele veio no jumentinho. Era importante vir no jumentinho porque era o cumprimento de uma profecia. Estava lá em Zacarias capítulo 9. Ele veio no jumentinho porque ele tinha um objetivo no seu ministério. O jumentinho era utilizado por Davi em missão de paz. O jumentinho era utilizado por Salomão em missão de paz. E ele era chamado de Jesus, filho de Davi. Não era sobre ter ou não ter autoridade, não era sobre ter ou não ter um cavalo. Ele não podia entrar num cavalo, porque a profecia dizia que ele viria num jumentinho. Amém ou não amém? Existia uma expectativa naquele povo daquela época. Quando Jesus chegou, eles queriam ser libertos do poder carrasco do Império Romano. Eles achavam que Jesus iria operar como rei naquele momento. Por isso eles clamavam Hosana, eles reconheciam que ele era o Messias e queriam ver a sua ação como rei. Só que quem entra no jumentinho já está declarando: a minha missão é de paz, a minha missão não é de guerra. Quando você vê os evangelhos falando sobre a entrada de em Jerusalém, ele vem de jumentinho porque a ideia era de missão de paz. Quando você vê em Apocalipse, no fim dos tempos, Jesus vindo no cavalo branco, não é paz, é guerra que haverá, porque ele vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Amém ou não amém? Não é sobre era o que tinha, não, era o que ele queria. Era o que estava envolvendo a missão de Jesus. Como a missão de Jesus não era libertar o povo das garras opressoras dos romanos, gerou-se frustração, porque os mesmos que diziam: Hosana nas alturas, salva-nos, eles tinham expectativa, sim ou não? Logo, alguns capítulos depois, estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A pergunta é: qual é a sua expectativa quando vem buscar o Senhor Jesus? Qual é a sua expectativa quando vem à igreja ouvir a mensagem do Senhor, a palavra de Deus? Porque toda frustração vem antecipada de uma expectativa. A gente só se frustra quanto ao casamento, porque gera uma expectativa quanto ao casamento. Só se frustra quanto a um relacionamento religioso, porque gera uma expectativa quanto a isso.
Só se frustra quanto ao trabalho, ao negócio, porque gera uma expectativa quanto a isso. Se zerar a expectativa, gera junto consigo a possibilidade de frustração. Amém ou não amém? Como o objetivo de Jesus, com aquela entrada triunfante, não era assumir-se como rei, sim como Messias, ele não estava preocupado com o resultado que iria vir consigo. Você está buscando Jesus para ter uma boa vida ou para ter uma vida eterna? Você pode perguntar ao seu lado, está procurando Jesus por quê? Pergunta assim. Está procurando Jesus para ter uma boa vida ou uma vida eterna? Eles queriam ter boa vida em Roma. Jesus disse, eu tenho muito mais para vocês, eu tenho a vida eterna para vocês. Primeiro motivo dele entrar no jumentinho era porque era profético, está lá em Zacarias 9:9. Segundo motivo, porque simbolizava paz, e ele era o príncipe da... Pois é, ele veio como príncipe da paz. O terceiro motivo, eu já falei, que é porque cavalo simbolizava guerra, e ele não veio para a guerra, ele veio em paz. Pulamos do domingo de Ramos para a quinta-feira. Quinta-feira aconteceram muitas coisas. João capítulo 13, abre aí. João capítulo 13 diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em as suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. O que aconteceu na quinta-feira? Jesus lava os pés dos discípulos. Ele já sabia tudo que ia acontecer, já sabia que o diabo tinha colocado no coração de Judas trair Jesus. E a quinta-feira começa a aflição de Jesus. Na quinta-feira, nesse lava-pés, ele começa a lavar os pés dos discípulos. E é interessante que ele também lava os pés daquele que ele sabia que ia trair. E sai lavando os pés dos apóstolos. Quando chega em Pedro, Pedro diz, vai lavar meus pés? Ele diz, pretendo. Ele diz, vai não. Ele tem que lavar seus pés. Jesus disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Eles estão lava tudo. Pé, mão, não precisa não. Só os pés. Porque o resto já foi lavado pela palavra que vos foi anunciada. Amém ou não amém? Irmãos, um dia eu me perguntei, por que lavar só os pés? E eu vi um pregador falando num contexto histórico, cultural, e fazia todo sentido. Ele explicou que a nossa mente, segundo o Evangelho, ela foi transformada na mente ela foi colocada para ser conduzida pela mente de Cristo, mas os nossos pés continuam na terra. Nós somos peregrinos, nós não somos daqui.
nós estamos por aqui. É por isso que alguns aqui, por exemplo, como Janeiro de missionária, sempre digo, né? Está no trabalho lá e está servindo. Minha mãe está trabalhando, está servindo no salão. James está tocando, está servindo, não está passando. Cada um de nós que sabemos que nós somos, sabemos que nós não somos daqui, estamos aqui como peregrino, mas precisamos lavar os nossos pés pelos caminhos que passamos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então aconteceu a lavagem dos pés dos apóstolos. Em Mateus capítulo 26 e 25. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isto. Na quinta-feira vem a Santa Ceia. A ceia do Senhor, diga assim, a ceia do Senhor. Nós temos que lembrar que eu comecei falando lá dos judeus, que a Páscoa é uma festa judaica, amém ou não amém? A Páscoa não é uma festa cristã, é uma festa judaica. E Jesus era o quê? Diga assim, judeu. Você vai ver na Bíblia, Jesus manifestando, vivendo pelo menos umas 4 vezes ali a Páscoa. É ou não é? Nesse dia aqui era a última vez que ele estava celebrando a Páscoa, como judeu. E ele faz uma conversão para nós de Páscoa judaica para última ceia, que se transforma na ceia do Senhor com os seus ensinamentos. Amém ou não amém? Que celebraremos por sua vez aqui na igreja domingo que vem. No dia que ele estava na ceia, aqui nessa quinta-feira, ele estava sentado, imagino eu, aquela mesa grande, lembra? Jesus na quina aqui, os apóstolos do lado, não é assim? O texto fala que João estava inclinado com a sua cabeça no peito de Jesus, e eu imagino ele ouvindo tuque-tuque, 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 o peito de Jesus. No outro lado, Pedro pergunta de longe: quem é que vai trair? Pergunta aí, quem é? Quem deles? João em nenhum momento se preocupou se era ele. Ele estava ali, sabia que não era ele. Até porque a Bíblia diz em João que João era o apóstolo que ele amava. Só no Evangelho de João você encontra isso. Ele mesmo se declarado o apóstolo amado do Senhor. E Judas Iscariotes vai lá e diz: sou eu. E como nós lemos aqui no versículo 25, você acaba de dizer isso. Só que ele diz lá perto de Jesus: sou eu. Jesus diz: tu acabaste de dizer. Só que Judas, ele era o tesoureiro, e ninguém mais ouviu essa conversa. Aí Jesus disse: agora vai fazer o que tu se propôs a fazer. Judas sai, e pensaram os outros apóstolos, como ele era tesoureiro, que Jesus tinha mandado ele sair para comprar alguma coisa que estava faltando na ceia, ou para ofertar o dinheiro aos pobres. Depois você lê o texto todo. Então é revelado aqui que Judas é o traidor, é revelado a ceia. E lembra-se, vamos lá para Mateus 26, 31 e 35. Vocês percebem que eu estou trazendo Vamos terminar aqui hoje você entendendo a ceia como nunca, amém ou não amém? Entendendo a Páscoa. Mateus 26, 31 e 35. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim.
Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus disse, e nós que lemos a Bíblia sabemos que se cumpriu. Não ficou um discípulo, correu tudo. A gente só lembra de Pedro, que negou, o galo tocou. Aí a gente sabe que o galo ali não é um galo, não pássaro. É episódio para outro dia. Então aqui a gente tem a revelação de Judas que o traiu, temos a revelação de que Pedro e todos os discípulos o negaram, correram. Só que Jesus naquela noite, no versículo 36 a 44, pode colocar aí, vai ao Getsemane para orar, deixa os discípulos naquela turbulência ali, daquela notícia, leva só 3 com ele, Pedro, Tiago e João. Em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantou-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Até o 44. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigie e orem. Diga assim: vigie e orem. Sempre que você encontrar essa expressão na Bíblia, você nunca vai ver orem e vigiem. Sempre é vigie e orem. Amém ou não amém? Para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E pecado não é vitamina para que você continue pecando achando que vai ficar forte. Amém ou não amém? O espírito está pronto, então seja dirigido pelo espírito e não pela carne. O que fazer? Vá orar, vá jejuar, vá fazer algo que mortifica a carne e sobressaia a vontade do espírito que habita em vós. Amém ou não amém? Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Que cálice é esse, irmãos? Jesus, diga assim, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele, como homem, na condição de Deus, estava vendo o que ele ia passar logo após a cruz. Naquele momento ele ia ser crucificado, ia ser açoitado, ia ser dilacerado, ia ser humilhado, ia ser espancado. Ele na carne ainda estava vendo tudo isso. Ele disse: a carne é fraca, o espírito está pronto. Ele orou: se possível, passa de mim este cálice que eu estou vendo. Todavia, seja feita a tua vontade. Amém ou não amém? E voltando, achou-os outra vez dormindo. Pela terceira vez ele volta. Para vocês entenderem, ele saiu, deixou Judas ir fazer o que tinha que fazer. Levou 3 com ele, Pedro, Tiago e João. Vamos orar. Fica aqui orando. Só que ele se encontra numa situação que diz: estou angustiado até a morte, até a alma. Fica aqui que eu vou orar ali. Você consegue imaginar o seu Deus chamado Jesus dizendo: eu estou angustiado até a morte? Ele ia manifestar ainda mais a sua humanidade. Ele se afasta de Pedro, Tiago e João e vai orar sozinho, lá onde só estava ele e o Pai. Manifesta a sua fraqueza, a sua vontade, dizendo: contudo, seja feita a tua vontade. Quando ele volta, os caras estão dormindo. Só que ele volta pela terceira vez. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados.
Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Revela que Judas é o traidor, todos os apóstolos o negam, vai ao Getsemane orar, clama por socorro, pede para o cálice ser passado. Deus responde com um silêncio, e aquele silêncio é quebrado pelos soldados que vêm em batalhão junto com Judas encontrar com Jesus no Getsemane. Getsemane, em sua tradução mais rasa, significa prensa da oliveira. Getsemane era um lugar onde se colocava a oliveira e se rolava a pedra por cima e escorria o azeite. E Jesus é conhecido como a oliveira verdadeira. E no Getsemane ele estava sendo moído. E lá no Getsemane, em meio à oração de aflição, você vai encontrar em outro texto ele suando sangue de aflição. Os estudiosos hoje dizem que isso aconteceu porque ele passou por um processo onde ele não teve um infarto, porque ele não podia morrer de infarto. Depois de ter passado pelo processo de infarto, o que aconteceu na sua corrente sanguínea? Os poros foram dilatando, porque ele não podia ter um AVC para que se cumprisse o que estava escrito. Se dilatou os poros e começou a sair sangue pelos poros. E no capítulo 26, do versículo 47 ao 50, e enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximaram-se de Jesus Judas e disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Ou a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Irmãos, muitos não conseguem entender por que com um beijo. Jesus, assim como nós aqui, se eu estiver no meio do povo aí, quem diz quem é o pastor? Não é não? Não anda de paletó. Agora está feito um maloqueiro de barba, né? Ora está de camisa de malha, ora está de camisa de listra, ora está de camisa de bola, ora está de camisa social. É ou não é? Pastor Toninho, a mesma coisa, no meio do povo. Ninguém sabe quem nós somos, quem é o pastor, sabe na hora que vem pregar, amém ou não amém? Ou quem é da igreja. Existem denominações onde o sacerdote, onde o pastor, ele é totalmente diferente. É assim ou não é? Está errado? Não, é uma opção, escolha. É bíblico? Não sei, não vejo isso na Bíblia. No Novo Testamento não. Jesus era igualzinho. Jesus se vestia como os apóstolos, Jesus andava como os apóstolos, Jesus tinha a barba igual aos apóstolos, Jesus tinha a fala dos apóstolos. É tão interessante que Pedro, quando nega, chega na fogueira, depois que ele corre, alguém chega assim e diz: ei, tu é um deles. Ele está conversando. Tu se veste como eles. Aí ele se afasta, aí o outro diz: rapaz, tu é seguidor daquele povo, daquele cabo. Por quê? Porque tu fala como eles. É os crentes querendo se esconder, dizendo misericórdia. É ou não é? Fala, varão.
Está amarrado. Chega nos eventos de paz do Senhor. Fala como crente, anda como crente, se veste como crente, comunica como crente. Amém ou não amém? Judas sabia disso, que todo mundo era parecido, ao ponto de, quando ele vendeu Jesus, disseram: como é que a gente vai saber quem é ele? Ele disse: aquele que eu der um beijo, esse é ele. Não adianta eu apontar, que se eu apontar vocês podem errar. Eu vou lá, dou um beijo no rosto, quando eu der um beijo vocês chegam, é ele. Foi o que aconteceu. Pegam Jesus, como vocês sabem, levam preso. Vem a sexta-feira da crucificação, Mateus 27, capítulo 15, aliás, versículo 15 ao 57. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Diga assim: Barrabás. É importante eu falar isso aqui. Diga assim: Barrabás. Barrabás não é o nome, é filho do pai. Bar-Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Barrabás, filho do... Esse homem, Barrabás, o seu nome diz filho do pai. É bom você colocar isso na sua mente daqui para frente. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Vocês acham que eles gritaram o quê? Agora imagina Jesus, o filho do pai, verdadeiro, ouvindo assim: solta o filho do pai, solta o filho do pai. Esse anarquista, esse bandido, esse que está preso por maldade. Esse que alguns historiadores diziam que também era assassino. Como é? Blasfemo. Acusado de blasfemo também, esse eu não sabia. Agora imagina. Estando, pois, o povo reunidos, pode passar, para o versículo. Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo. Diga assim: a mulher de Pilatos teve uma revelação. Ela teve um sonho de que ele era justo, Jesus era justo. E tem hora que a mulher precisa chegar e falar, e o marido precisa ouvir a esposa. Tem hora que não é para ouvir. Amém ou não amém? Nessa hora, Pilatos precisava ouvir a mulher dele, porque Deus falou com ela em sonho. Está aqui, ó. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com este injusto, porque hoje, em sonho, eu sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: solte Barrabás. Pilatos lhe perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que sejam crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. É o mesmo pessoal que dizia: hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana nas alturas. O mesmo pessoal estava dizendo agora: crucifica.
Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar, Jesus entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, vermelho, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, colocaram um caniço na sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombaram, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram um caniço e bateram na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas, então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Dá uma vírgula. Quando ele está na cruz, deram vinagre a Jesus. E talvez você não saiba, vinagre não está jogado em todo lugar. Naquela época não tinha banheiro como a gente. Vou aqui no banheiro, entra no banheiro, fecha a porta e não. Naquela época eram os banheiros que ficavam várias pessoas defecando juntos. Na frente do vaso sanitário tinha um buraco, feito um riachozinho que passava assim, e o vinagre ficava rolando ali. E eles pegavam uma esponja com um caniço, um pauzinho, feito um sabugo de milho, e ali, ó, era a higienização deles. Quando defecava, limpavam aquele caniço, embebedavam no vinagre, não tinha água sanitária, não tinha nada daquilo, e se limpavam com aquele sabugo, com aquela esponja, naquele vinagre, e passavam de um para os outros. É importante você ter isso na mente quando lê isso aqui. Depois de crucificaram, partiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrita a acusação contra ele: este é Jesus, rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salve a si mesmo, se você é filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões zombando diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrar-o agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Irmão, já tinha acontecido algo sobrenatural. Houve trevas de meio-dia. O sol se negou a brilhar
para iluminar e ver aquilo que estava acontecendo com aquele que disse: haja luz, e houve luz. O próprio Jesus é o sol da justiça. De meio-dia o sol se escondeu, até as 3 horas da tarde está escrito. A partir do meio-dia, por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias, um profeta. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebedido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhes de beber aquela esponja. E outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram, diga assim: os túmulos se abriram. E muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, diga assim: um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Irmãos, isso é para mostrar que Deus não tem problema com riqueza. O último discípulo que cuidou, que comprou o corpo de Jesus e deu o seu túmulo, era José de Arimateia, senador da República, rico, discípulo de Jesus. A maior posição, discípulo de, diga assim, discípulo de Jesus. Sua maior posição, diga assim, discípulo de Jesus. Ah, mas é rico, discípulo de Jesus. É a maior posição. É pobre, discípulo de Jesus. Amém ou não amém? Jesus morreu. Com a morte dele, a Bíblia diz que muitos dos santos ressuscitaram. Talvez você nunca tenha visto isso. Quando ele morreu, os túmulos foram alcançados pela tremenda presença do que estava acontecendo. E muitos dos crentes santos, chamados na Bíblia de crente, de santo, ressuscitaram. E quando ele ressuscitou, saíram dos túmulos e entraram na cidade. Vale lembrar que o próprio Jesus era judeu, portanto celebrou a Páscoa, como eu estava falando antes. Eu quero finalizar dizendo a você que a Páscoa que nós celebramos não é a Páscoa judaica. A Páscoa que nós celebramos é a transformação. A Páscoa que nós celebramos é a comunhão, é a ligação, é a restauração da condição de separado, de escravos. Porque o que foi que aconteceu? Deus falou a Abraão lá atrás: Abraão, o meu povo irá ser levado como escravo. Vem José, Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó vem José. José é levado como escravo lá dentro do Egito. José se levanta como governador. A Bíblia diz que o povo foi alimentado depois que José se levanta como governador. Depois José morre, vem outro faraó que não conheceu a José nem o povo de José e escraviza o povo judeu por 400 anos.
Deus manda Moisés e Moisés liberta o povo. E a Páscoa é justamente a libertação da condição de escravo para a condição de liberto. De passar da condição de escravo para passar para a condição de liberto. Vem Jesus, que é a nossa Páscoa, e nos leva da condição de escravo para a condição de liberto na pessoa de Jesus. Jesus vem e se apresenta, e João, quando vê Jesus, o profeta grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga assim: Jesus é o Cordeiro de Deus. No Velho Testamento, na Páscoa judaica, cada um apresentou o seu cordeiro, mas quando vem o Novo Testamento, o próprio Deus apresenta o seu cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando você olha no Velho Testamento, existem muitos símbolos na situação da Páscoa. O cordeiro que foi morto sem pecado, sem culpa, sem mancha. Jesus, o Cordeiro de Deus, sem culpa, sem pecado e sem mancha. No Velho Testamento, você vê lá na Páscoa que eles precisavam comer o pão sem fermento e precisavam beber o vinho. No Novo Testamento, Jesus é o pão. E ele faz a primeira ceia com o pão sem fermento e com o vinho, que também por acaso aquele não era fermentado, porque era na período de Páscoa. Jesus o Cordeiro Pascual derrama o seu sangue por amor de nós, e ele não passa mais o sangue na porta. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e ceará e encontrará. Jesus, diferente de lá do Velho Testamento, que era um cordeiro que era tomado e levado pelos homens para ser morto, ele disse: eu é quem dou a minha vida por vocês, eu dou e volto a tomar, ninguém pode tirar a minha vida. Ele quis fazer aquilo por amor de nós. A conclusão é que a Páscoa cristã é uma celebração de vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. É reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos convidados a viver em gratidão por sua obra. A Páscoa lá dos judeus apontava para um futuro onde Deus iria resolver o problema. A Páscoa que nós celebramos hoje aponta para o passado, onde nós temos a certeza que todo o problema foi resolvido na cruz do Calvário. O sangue foi colocado no umbral da porta no Velho Testamento. No Novo Testamento, o sangue escorreu pela cruz do Calvário até o chão. E como diz Vitorino Silva, um cantor antigo, ele diz: aquela gota a mais, se foi derramada, eu não sei, mas se foi por causa de mim e por causa de você. Amém ou não amém? Você pode ministrar um louvor, James? Você pode ficar de pé? A Páscoa, diga assim, a Páscoa significa passar por cima
A morte passou por cima. O sangue do cordeiro na porta fez a morte passar por cima daquelas casas no Velho Testamento. Em nós, o sangue de Jesus está aspergido em nós. Quando o Pai olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus. E este sangue nos conecta com Ele. Este sangue faz a morte passar e não nos condenar, não nos levar. Nós estamos vivos pela graça que nos foi concedida. Amém ou não amém? Heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down.